Mas aí também, professor, que você estava falando aí de produzir, de ser autônomo, mas aí também entra, agora sim, entra a parte do capitalista selvagem, o capitalismo selvagem. Tem o capitalismo e o capitalismo selvagem. Também tem aquela porcaria daquela regra de 3. Eu não sei se o senhor acredita nessa linha ou não, mas tentando buscar informações que sou, criam um problema, propagam o problema e vem vendendo a cura do problema. Pô, aí fica difícil. A gente está vendo agora nos Estados Unidos a porcaria dos carrapatos lá invadindo com a doença de Lyme e tudo. E esse ano, coincidentemente, vai ser a praga com picos maiores. E, coincidente, nós temos a Pfizer com uma vacina perfeita. Então, pô, os caras criam um problema, propagam o problema e vêm vendendo a cura do problema a lá ele na pandemia, que ninguém sabe de nada. Mas, enfim, é complicado. A gente nunca vai saber. São informações perigosas ao se comentar, mas aonde entra a parte do capitalismo que eu não concordo, que é o ser selvagem, né? Criar malefícios para enriquecer à custa da saúde da humanidade, uma série de coisas que pega um pouquinho disso que você está falando. Então, até onde a gente tem liberdade para ser autônomo, de fazer parcerias, é difícil pra caramba dizer isso aí. Não sei se eu tenho algum posicionamento em relação a esse ponto específico. A gente tem um cenário internacional aí onde os interesses das grandes empresas estão sempre em primeiro lugar, né, nas políticas monetárias e até externas dos países. E os governos, eles trazem sempre uma narrativa de que estão agindo, priorizando a população do país, né? Na verdade, não é assim. São os grupos de poder que estão dando as cartas. Muitas vezes eu estudo muito integração latino-americana, né? O Brasil tem fronteira com 10 países. Eu visito essas fronteiras, eu atualizo o estado delas. Bacana. E a gente tem a narrativa das obras. Vai ter uma ponte entre o Brasil e o país vizinho. Vamos lutar pela integração nacional. É lindo, discurso lindo. No final, a ponte fica pronta, mas a via de acesso até ela não fica pronta. Cadê a integração nacional? Aí o que fica parecendo? Fica parecendo que a empreiteira que faz a obra é que está sendo priorizada ali. Verdade. E a narrativa vem bonita, né, de integração nacional. Que você deu. E aí fica anos aquela ponte pronta, sem acesso até ela, fechada. A gente tem vários exemplos disso. Filha da A gente tem uma ponte do Brasil com a Guiana Francesa que ficou pronta em 2011. Sim, vai ser aberta em 2016. Ficou 5 anos fechado, 5 ou 6. Aí os presidentes nem foram lá inaugurar. Foi inaugurada de maneira informal, até por autoridades do segundo e terceiro escalão. Isso é piada. Ao invés dos presidentes, os presidentes não pisaram lá. E passaram vários presidentes diferentes. Nenhum pisou lá. E da França e do Brasil nesse período. E a gente teve... Agora está com uma em Foz do Iguaçu, a ponte está pronta e não tem a via de acesso. Até a próxima eleição. Vão ter que desapropriar um monte de casa para fazer a rua de acesso. Então, assim, por que isso não foi feito antes? Não é a integração que tem que estar em prioridade? Aí a gente fica parecendo que o prioritário ali é o contrato da empreiteira. Né? Então, assim, eu dei 2 exemplos pequenos de como, muitas vezes, o discurso político é uma pura narrativa teatral para justificar outros interesses que são os verdadeiros, né? E eu visito muito as fronteiras. São áreas assim de contato entre 2 regimes jurídicos diferentes, povos diferentes, idiomas diferentes. E é um laboratório muito rico para a geopolítica, né? E aí a gente percebe, por exemplo, como muito a gente escuta na imprensa não é verdade, né? Em alguma medida temas de geopolítica se transformam muito em estereótipos. A gente tem a questão do Mercosul, que era para ser um mercado comum, né? O Mercosul ele é marcado pelo protecionismo. O Brasil tem cotas de produtos com a Argentina. Que livre mercado é esse? Né? Você só pode vender tal número, tantos 1000 carros por ano. Então não é livre. Isso não é livre mercado. Jamais. Aí tem lá os segmentos. Fogão só pode vender tantos fogões. Geladeira só tantos. Isso não é livre mercado, porque o Mercosul né? Era para ser um mercado comum, né, de livre circulação, e não é. Então, a gente passa na fronteira e eu tiro a foto, né, nas plaquinhas lá. Cada brasileiro, quando vier da Argentina, por cada mês, cada 30 dias, só pode trazer. Aí tem lá 10 quilos de carne, 10 quilos de farinha, 24 latinhas de refrigerante. Quer dizer, que livre mercado tudo limitado, não existe. Então, assim, isso. era muita coisa que o governo cria de lei, ou então tratados internacionais que são assinados, eles não funcionam exatamente como o texto está trazendo ali.
né? Então, eu sempre faço essas pesquisas de campo para ver se a lei está sendo aplicada ou não, ou como é a realidade, né? E as relações entre os povos e outros países são muito marcadas pela percepção que a gente tem do outro e que eles têm da gente. E a imprensa forja os estereótipos. A televisão forja o estereótipo. Eu imagino. Né? A gente tem amor ou ódio por determinado povo de acordo com o que a gente vê na televisão. Sim. E às vezes a gente convivendo com essas pessoas, a gente vê que eles não são como a gente achava que eles eram. Concordo. E a gente acha todos os argentinos são desse jeito. Concordo contigo. Os colombianos são daquele. E a gente não tem a vivência. A gente é um país de difícil acesso, né? Nossas ofertas de voo são muito escassas, a passagem é muito cara, então o brasileiro conhece pouco os seus vizinhos. A televisão, então, fica com um papel fundamental em mostrar o que é o país ao lado do Brasil, né? E é a mesma coisa para as potências. A visão que a gente tem dos Estados Unidos é deturpada, né? Vocês que moraram lá, vocês têm uma visão muito diferente do que um brasileiro que nunca foi. Né? Sim, e os estereótipos vão forjar a cabeça do brasileiro em relação a cada país. Eu ia até falar que você, pessoal, que tem oportunidade, ou se não tiver, crie essa oportunidade de conhecer outros países, porque isso ajuda demais. Seja aqui perto, né? Isso, pode ser aqui Argentina, Peru, Bolívia, tudo aqui. Vá e passe 1, 2 dias, conheçam, porque isso enriquece muito a gente. Sim. A gente abre muito a nossa visão, né, professor? E instrui muito.